Estamos no Movimento, que é o nome do podcast cultural do Abril de Abril, feito com o Bota. É o número 1, portanto vai haver os erros todos. Os outros vão ter outros erros completamente diferentes. E a ideia é fazer um roteiro alternativo da cultura e do que está a acontecer a partir de um podcast semanal e a partir das notícias que daí decorrem. É preciso que alguém ponha os pés no futuro que nunca chegou, pra deixar registrados no chão os caminhos por onde passou. Temos aqui como convidados o Miguel Ribeiro, que é diretor artístico do DOC de Lisboa, que faz a bonitidade de 20 anos e que estreia este 6 de outubro. O DOC de Lisboa, não eu. Sim. Tu tens 19. Está muito estragado. 19. Temos o Alexandre Cortês, que de várias malfeitorias, desde os Rádio Macau, é como os Zé Anjos do Lisbon Poetry Orchestra e tem um trabalho de várias facetas chamadas Os Surrealistas. E a Juliana Linhares, música, teatro, uma data de coisas e também vocalista do Pietà. E vamos certamente falar estes 20 anos do DOC Lisboa e de como é que é o mundo visto pelo olhar dos filmes, da atualidade do surrealismo. Será nós que estamos muito atrasados ao surrealismo que estava muito avançado, e provavelmente acabaremos a dizer, como uma música da Juliana Linhares, que é preciso que alguém pôs os pés num futuro que nunca passou. E portanto talvez começássemos com o DOC Lisboa. Programar o DOC Lisboa, ver aquela quantidade industrial de filmes, é quase uma escolha do infinito para uma lógica. Qual foi a lógica dessa escolha? Onde é que tu encontraste? Este ano, então, nós temos sempre poucos pontos de partida, porque gostamos de perceber de que forma é que a cada ano cineastas estão a traduzir o mundo através de imagens e sons e o mundo sendo complexo. Essa complexidade interessa-nos, a diversidade de perspectivas, de pontos de partida, de territórios, ou seja, tudo isso nós vamos descobrindo à medida que vamos desenhando o programa e vamos ver os filmes. Mas temos sempre dois pilares, porque são definidos anteriormente, que são as retrospectivas do festival. E este ano temos, por um lado, o Carlos Reichenbach, um cineasta brasileiro que foi um dos precursores do cinema marginal, do cinema da boca do lixo, e que começou a fazer filmes durante a ditadura militar no Brasil, mas que o seu cinema, em vez de traduzir esse mundo que acontecia ali, foi um espaço de criação de libertações várias. Ou seja, é um caso onde o trabalhar com a ficção nos alimenta muito a ideia que nós trazemos a cada ano daquilo que pode ser o documentário, porque ele trabalhou com os extremos dos géneros, ou seja, a comédia, o pornográfico, mas sempre a pensar a forma como o cinema podia ser um impulsionador de desejos e do mundo que queremos ver. Aliás, tem um filme nessa retrospectiva em que um agente policial que vai acabar com uma organização revolucionária muda de rumo devido ao desejo e ao sexo. Não é? Exatamente. Isso é, o desejo e o sexo são agregadores e complicadores da vida de todos os personagens do Carlos Reichenbach. Mas são sempre personagens onde a ideia da libertação é muito mais latente do que qualquer sistema opressor que esteja à volta deles, e através do seu desejo conseguem avançar no mundo que querem construir. Portanto, são personagens com um desejo muito latente, e essa ideia do desejo como processo iniciático de qualquer transformação é aquilo que também nós procuramos sempre no DOC Lisboa, e é isso que está, por exemplo, na nossa outra retrospectiva da questão colonial, que também passou por esta vontade de exibir um conjunto de filmes que foram construídos no momento em que várias novas nações africanas estavam a fundar e depois de um longo processo colonial, e era também perceber que desejos estão nesses filmes que foram produzidos naqueles territórios, pelos cineastas daqueles lugares, e de forma que isso pode também alimentar muitas conversas que hoje
estão finalmente a ter lugar mas muitas vezes a partir da história como um momento de viragem que ali aconteceu e depois a forma como no presente conseguimos sentir certas permanências, mas aqueles filmes estão cheios de dúvidas e de possibilidades, e às vezes essa questão da dúvida, da possibilidade não está tanto nas nossas conversas. E então esta outra retrospectiva, aliás, no fundo são duas retrospectivas que lidam muito com a dúvida como uma matéria fundamental de pensar o mundo. Mas na parte colonial, e vocês até podiam interromper por causa do desejo e o surrealismo e provavelmente também por causa da retrospectiva brasileira, portanto a ideia é vocês interromperem-me e calarem-me, na parte colonial aquilo está muito voltado para o início da libertação e para a luta anticolonial. Tens penso que noutra retrospectiva, uma que tem um famoso filme soviético, A Terra do Dovzhenko, tens uma trilogia do martírio do Vicente Carelli sobre as comunidades indígenas no Brasil, que é uma questão que se mantém da questão colonial com uma grandíssima atualidade, não é? Sim. Não, mas mesmo na questão colonial vai até ao presente, ou seja, vai desde os filmes que foram construídos, que foram feitos nestes territórios, até aos filmes que hoje são feitos a representar aquele momento daqueles territórios. E também perceber de que forma é que no presente se continuam certas vontades, por um lado, ou certas questões a ser trabalhadas e discutidas, mas também aquilo que já não fez parte da forma como no presente representamos o passado. Então é um filme, é uma retrospectiva que no seu conjunto propõe trazer essa discussão até ao presente, mas a discussão daquele tempo. O Vincent Carelli traz por outra via, pela via da real persistência dos sistemas coloniais no Brasil, e em particular contra as comunidades, os povos indígenas, uma luta sem princípio, meio ou fim, porque é contínua, e a resistência é contínua, e o corpo de trabalho do Vincent Carelli começou no início dos anos 80, ainda que o primeiro filme desta trilogia seja de 2007, mas desde o início dos anos 80 que o Vincent Carelli acreditou que o cinema e a câmara de filmar, com a sua capacidade de registar estes povos, poderia, e também em processos muito colaborativos com variedíssimas comunidades indígenas. Ele fundou o Vídeo nas Aldeias, que é um projeto que tem tido algumas apresentações de filmes cá em Lisboa, e que sempre trabalhou com esta ideia do cinema enquanto arma e do cinema enquanto forma de aliança, por ser ter uma forma de produção inerentemente colaborativa, mas nessa ideia de que o princípio de uma forma de resistência indígena poderia ser o ter acesso aos meios para contar a sua própria história e a sua própria luta, e não ser constantemente necessário haver quem venha contar por nós, ou por eles, neste caso. A questão colonial é uma questão de uma série de mortos que continuam por cima de nós. Se calhar, olhando para as eleições brasileiras, ela continua muito presente, e aquela violência toda que vemos no Brasil... Sim, é bem assustadora, na verdade. O que está acontecendo de domingo para cá, dentro da gente, é bem estranho, assim. Enfim, é engraçado ouvir você. Acho que é a primeira mesa só de portugueses que eu tô ainda ouvindo o sotaque, até às vezes mais do que as palavras, engraçado. Mas assim, é isso, assim, como é que se faz, né, para que os indígenas possam contar a própria história se chega num lugar matando sem diálogo nenhum? É sabido que existiram pensadores franceses, se eu não me engano, que chegaram e conseguiram alguns registros mais na base do diálogo. Mas a maioria dos portugueses, não. Espanhóis, portugueses, holandeses, enfim, chegaram realmente assim, destruindo antes de qualquer tentativa de registro, que de certa forma é pouco inteligente, né? Porque perderam uma grande oportunidade de registrar um tipo de inteligência, de sabedoria que hoje a gente está correndo muito atrás para conseguir resgatar. Enfim, mas hoje tem muita gente estudando, e a gente está, assim, de um lado com essa grande questão política gravíssima, mas elegendo a primeira indígena deputada federal também, a gente está colocando outras, enfim, a gente está começando a conseguir esses espaços, assim, com muita luta no Brasil, para que eles possam contar a própria história. Um pouco mais.
não quero salvar os portugueses e espanhóis, mas os franceses foram responsáveis por teorizar pela primeira vez os massacres como forma de controlar a guerrilha. Total. Eu falo que no Brasil existem estudos que partem mais de franceses, de registros daquela época, de alguma sabedoria, de alguma coisa, do que de... Teve o padre, né? Enfim, é longa história. Uma longa história. Hoje é um dia reservado ao veneno e às pequeninas coisas. Teias de aranha, filigranas de cólera, restos de pulmão onde corre o marfim. É um dia perfeitamente para cães. Alguém deu à manivela para nascer o sol, circular o mau hálito, esta cinza nos olhos. Alguém que não percebia nada de comércio lançou no mercado esta fuja. Hoje não é a mesma coisa que um búzio para ouvir o coração. Não é um dia no seu eixo, não é para pessoas. É um dia ao nível do verniz e dos punhais. E esta noite, uma cratera para boémios. Não é uma pátria, não é esta noite que é uma pátria. A parte do surrealismo, fazer algo sobre o surrealismo hoje, sobre, enfim, o grupo surrealista de Lisboa é de 47, 48, não é? Sim. O Manifesto Surrealista... O primeiro grupo surrealista é 47, 48. Sim. E o primeiro Manifesto Surrealista é para aí de 24. Se formos aos dadaístas ainda é anterior. 16. Como é que é possível fazer uma coisa destas sobre os surrealistas sem os empalhar? Eles já estão embalsamados, mas fala. Para já temos é que desempalhá-los, porque empalhados eles estão há algum tempo. A ideia e objetivamente aquilo que se pretendia ao abordar este universo era tentar perceber alguns aspectos deste fenómeno tardio, porque precisamente como nós agora dissemos, o primeiro manifesto do Breton é de 1924 e eles aparecem, os surrealistas portugueses provavelmente já existiam, aliás já tinha havido algumas tentativas do Fernando da Costa com o António Maria Lisboa e o António Ferro de organizarem coisas em torno do surrealismo, isto por aí, 46, 47, e até algumas publicações, algumas traduções, mas na realidade aparece aqui com uma decalagem de 20 anos, 2 décadas e tal, em relação ao movimento original. Isso obviamente deve-se, em primeiro lugar, ao facto de Portugal ser um país cinzento e sem qualquer... E ter uma ditadura fascista já agora, uma ditadura fascista, era onde eu ia chegar. Tiraste-me as palavras da boca. Mas de qualquer das formas, a questão aqui é que o movimento começa-se a afirmar nos circuitos artísticos da cidade, através de algumas exposições agora SBN, não é Belas Artes, Sociedade Nacional de Belas Artes, SNBA. E às tantas abriu-se aqui também uma certa janela de oportunidade, porque a censura não percebia a linguagem surrealista e não via ali o lado muito mais contestatário e defesa da liberdade e afirmação das linguagens mais estruturantes e mais anarquistas entre aspas, do ponto de vista formal e da forma dos materiais utilizados, as técnicas. Se calhar para eles um urinol do Duchamp era um urinol, não é? Exatamente. Agora, se calhar até alguns queriam utilizá-lo nesse contexto, mas de qualquer das formas a questão aqui é que realmente havia um grupo de jovens muito novos, eu conheci alguns pessoalmente, tive a sorte de, por exemplo, o Fernando Alves dos Santos, que é um surrealista pertencente já a um grupo mais tardio. Eu, sem saber, quando tinha 17 e 18 anos, com os músicos que depois viríamos a formar o Rádio Macau, parávamos num café e onde estavam sempre esses senhores com papéis e folhas e poemas
E ele vinha sempre falar connosco e às tantas nós dizíamos, então, diga aí um poema. E ele dizia um poema e tal. E às vezes oferecia, para vocês andam lá na música, tomem lá um poema se quiserem musicar. Tenho uma pena de ter perdido isso. Nem sei se eram inéditos, portanto, mas de qualquer das formas, na altura tinha 17 anos, não valorizava, quer dizer, achava piada. Mas pronto, só para dizer que este grupo era no fundo um conjunto de antifascistas ferranhos que tentavam, organizavam, isto na década de finais de 50, já se organizavam sessões com happenings, que era um movimento que se chamava Juba, que organizavam em algumas faculdades e no fundo eram tipo raids clandestinos. Eles avisavam as pessoas amigas que iam fazer ali uma ação de distribuição de propaganda, colagem de papéis nas paredes, etc. E depois vinha a polícia, dispersava aquela gente toda, mas mesmo nesses momentos, pelo menos aquilo que me foi dado, aquilo que eu percebi, pelo que li, não havia uma consciência de que eles eram realmente um movimento intencionalmente político, que lutava pela liberdade, etc. Eram dispersos, alguns foram presos, mas mais pelo lado de promoverem ajuntamentos de pessoas, propriamente por razões ideológicas. Isso é muito curioso. Quando tu lês aquele, quer dizer, passando para ti ou para o Anjo, quando tu lês hoje aquele poema do poema pouco original do Medo, do O'Neill, há muita coisa que sobreviveu ao surrealismo, não é? Sim, o O'Neill, durante um momento, aliás, como outros, o Herbert Welder, etc., pertenceram ao movimento, porque, creio eu, não sei se isto é, não, o que eu estou a dizer não é uma suposição minha, mas porque frequentavam também os mesmos meios e eram amigos. E é curioso que o movimento surrealista é o primeiro movimento em Portugal que se assume como um grupo e que frequenta os mesmos cafés e que fazem, quer dizer, temos a geração de 70 ou temos assim, mas não era eles eram amigos do dia-a-dia, frequentavam os mesmos cafés, faziam as mesmas... Faziam muitas tropelias. José, explica-me uma coisa, esses grupos, tanto os situacionistas como os surrealistas franceses, como os portugueses, tinham uma queda para a expulsão que era... Aquilo era uma vida demasiado intensa, aquilo mais que arte era uma entrega total à vida e tinha uma certa queda para a expulsão e para os divórcios litigiosos e para os ódios. Porquê? Eu acho que não há propriamente ódio, eu acho que também não há propriamente um filtro. Aliás, que isso há uma das coisas características que se pode caracterizar o surrealismo, que é a ausência de filtro, tanto do ponto de vista criativo, estético, como do ponto de vista que se pode dizer que é político, mas é mais íntimo político do que propriamente ativista ou partidário ou partidário de qualquer ideologia. Tirando alguns casos específicos, acho que não se pode sacar isso do surrealismo. O próprio surrealismo apresentou-se e apresenta-se, pode-se falar num tempo presente, como um movimento, como um não movimento, quer dizer, mas sim como uma atitude. E ainda aqui há pouco tempo eu estava numa conversa com o Hélder Macedo, que foi não sendo ele um surrealista, foi um dos primeiros frequentadores do Café Gelo, com o João Vieira, o pintor, o padre Manuel João Vieira, e perguntei-lhe o que era para ele o surrealismo. Ele respondeu-me que era o surrealismo é a recusa absoluta de qualquer sistema de opressão, seja ele externo ou interno. E pegando nas palavras que o Miguel disse, que eu acho que é isso que provavelmente nos liga a todos aqui e muitas vezes lá fora também, é que isso é uma luta contínua. E essa resistência é contínua. Portanto, obviamente que o surrealismo também aparece e teve um determinado papel de exercício de liberdade, num período em que só pensar livremente dava lugar à prisão, à expulsão de um sistema de cidadania, não é? Mas por outro lado continua, a meu ver, por duas razões. Primeiro, porque continuamos sempre a ser oprimidos por qualquer coisa, e basta também olhar para o mundo, sem especificar, para perceber que, não sendo nós, neste caso, os oprimidos, pelo menos em primeira linha,
existe uma responsabilidade daqueles que podem viver sem ter de apenas sobreviver, não é? Ou seja, as grandes revoluções fizeram-se através dos estudantes. Os próprios surrealistas eram pessoas que tinham estudos e tinham posses também, não é? Ou seja, havia uma responsabilidade de recusar um determinado sistema, não é? E foi dali que saiu. E para além disso, não temos apenas a responsabilidade de o fazer para os outros também, porque nós vivemos todos numa certa comunhão, e eu até costumo dizer que na ideia do movimento das migrações é uma espécie de acelerador de partículas de onde nasce a civilização atual, cheia de erros, cheia de falhas que temos de consertar, mas esse é um movimento perpétuo do mundo. Ou seja, todos nós temos uma relação direta ou menos direta com alguém que veio daqui, que fez a sua vida. Ou seja, nós somos todos fruto disso. Uns com uma história mais difícil, outros com uma história mais fácil, uns com uma história de opressores, outros com uma história de oprimidos, mas nós somos todos contemporâneos. E essa é a nossa grande responsabilidade. Portanto, temos que pugnar pela recusa da opressão não só nossa, mas também dos outros. Por outro lado, manter essa luta contínua de que falavas, não é? Resistir, ou seja, fazer defesa da liberdade, e primeiro definir a liberdade implica, e lá está entrando até no campo jurídico, o exercício da liberdade implica sempre delimitar ou perceber qual é que é o limite da liberdade do outro, não é? Ou seja, estamos sempre a entrar em sistemas de definição que são axiológicos, imóveis e hierárquicos. Isso é uma grande chatice, não é? Mas, ou seja, temos que fazer sempre essa discussão. Mas é como que se costuma dizer, é uma espécie de contrato de manutenção de primeira linha. Quer dizer, nós temos que estar sempre atentos e proativos relativamente a todas as ameaças que existem e a todas aquelas que já estavam lá e que eram aceitos por todos e que agora de repente cai o véu, ou cai-nos até a nossa própria o nosso próprio preconceito. Uma vez estive no Brasil, vivi mesmo uma semana, 10 dias numa favela do Brasil, e quando cheguei lá perguntaram-me logo se eu não tinha preconceito relativamente às pessoas que estavam ali porque falavam um português diferente, ou se eu por acaso achava que ia ali ensinar as pessoas a falar português. Quer dizer, foi uma pergunta estúpida, mas eu senti uma certa foi uma pergunta assintosa, porque provavelmente as pessoas que estiveram lá antes de mim tiveram essa atitude, não é? E eu respondi por isso simplesmente, quer dizer, primeiro eu tenho que ter cuidado, eu venho aqui para desfazer os meus próprios preconceitos, porque aquele que tem o preconceito de achar que não tem preconceitos é que mais facilmente, provavelmente, não vê nada à sua frente, não é? Ou não vê as coisas como elas são. Se calhar quer apenas agir para os outros acharem que ele não tem preconceitos. Mas pronto, temos que ter em conta os nossos preconceitos, temos que ser transparentes nessa análise íntima, não é? Perante o mundo que nos é apresentado à frente, nomeadamente quando é um mundo novo, não é? Por outro lado, e a minha resposta foi essa, eu venho aqui eu sou aprendiz da língua portuguesa. Eu não sou mentor, nenhum dono da língua portuguesa. Tens bastante mais sorte do que eu, que uma vez fui ao Brasil inscrever-me e responder em inglês, eu disse, eu sou português. E a rapariga respondeu, of course you are. Of course you are. E eu também, uma vez no Rio de Janeiro, cheguei a como é que se chama? Aqueles boteco, não? Onde se bebe. E pedi uma cervejinha fresquinha. E ela disse, moço, você é da Rondônia? Eu sou do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, e quando eu fui pro Rio de Janeiro não entendiam quando eu pedi uma Coca-Cola média. Então, assim, eu acho que a língua é isso. A língua é volátil, é dúctil, quer dizer, a língua é um conjunto de circunstâncias que eu acho, e que acho que foi uma das alturas em que melhor percebi isso, é que é uma coisa que pertence a uma comunidade, não é? As comunidades organizam-se de formas únicas, lá está, com as suas falhas, mas quer dizer, organizam-se no sentido de evolução, depois há entraves a essa evolução, não é? E a língua é uma expressão da comunidade. Portanto, quer dizer, se eu estou numa comunidade, não é a questão da fonética que define a minha pertença ou não, eu acho. Juliana, tu quando, não como Pietà, mas como Juliana, fizeste aquele álbum que o Nordeste é uma ficção, era um momento de surrealismo, porque tu a certa altura dizes... eu estava ouvindo ele pensando nisso, engraçado. Que dizes que há uma certa negação do futuro, não é? Botam as coisas que impedir o futuro e que o Nordeste é uma invenção política. O que é o Nordeste uma ficção? De facto, enfim...
do ponto de vista eleitoral parece-me uma ficção mais agradável, mas sim. Porquê que é uma ficção? Foi engraçado ele falando sobre as pessoas que podem também desviar do sistema, né? Quem é que tem a condição econômica e psicológica e, enfim, para desviar do sistema? Porque a gente vê a gente entrando em Lisboa agora pela primeira vez, não tem favela na entrada, é tão diferente da entrada da cidade do Brasil, assim. Isso mexeu comigo, assim. Falo, nossa, gente, é outra possibilidade mesmo, sabe? É outra dimensão mesmo do que é desigualdade, do que é país, do que é a própria colonização, o efeito, né, dominó ao longo do tempo, assim. O Nordeste é uma invenção porque o Nordeste ele é fruto de uma divisão, né, do país, né, numa época que existia, enfim, 1900 mais ou menos, existia Sul e Norte. E aí é um momento em que o Brasil, vou tentar resumir porque é muita coisa, o Brasil está começando o processo de nacionalização e aí os estados vão surgindo, as regiões vão surgindo e o Brasil é um filho do Nordeste, do Norte, assim, que vai se formando ali. E todas as regiões que vão se formando a partir dessa separação deseja ter na identidade nacional algum elemento característico, né? Alguma força, alguma coisa que traga da região para a identidade nacional a sua força. Idiosincrasia. Isso. E aí existe um coletivo grande de nordestinos da elite que se reúnem para pensar o que é essa região. Filhos de pessoas que vinham da Europa, o próprio Ariano Suassuna, o próprio Câmara Cascudo, pessoas que se uniram para pensar o que seriam os elementos representativos dessa região. E eles escolhem, em mesa talvez, o que eles acham que é mais representativo para a região e começam a colocar isso em pauta. Aí viaja uma jornalista de São Paulo para o Nordeste, vai para um lugar, uma cidade pequena e desenha o Nordeste para o resto do país inteiro. Isso começa a acontecer muito e o Nordeste começa a ser pintado como um lugar seco, árido, de fome, de pessoas desgraçadas. E isso vai sendo absorvido tanto pela região, quanto pela arte também. Isso é muito curioso. Artistas, poetas que começam os movimentos de sublinhar esse Nordeste, né? O nordestino é um coitado, o nordestino é, antes de tudo, um forte, o nordestino é um homem cabisbaixo, o nordestino tem a pele queimada, o nordestino, o próprio Guimarães. Que me interromper-te, e em Portugalinhas, de facto, havia galinhas e eu estou-me a lembrar, porque estive lá e o artesanato turístico evoluiu para venderem galinhas feitas, porque galinhas eram um código para escravos, não é? Então as pessoas que vão lá acham que Porto de Galinhas se chama assim porque havia lá galinhas e não há galinhas lá. Eu falei Guimarães, nem Guimarães, mas Vidas Secas, Graciliano Ramos, outros Os Sertões. Sim. Enfim, os livros que pintam o Nordeste como o resto do Brasil começa a absorver essa literatura. Mas não tem uma certa realidade, isto é, aqueles que fogem da seca e da fome, não é? Que estão, por exemplo, acho que tu participaste numa recriação da Gabriela do ponto de vista de teatro, isto é, há a primeira saída das pessoas do Nordeste que vão fugir da fome e vão tentar... Isso é real, né? Sim. Isso é real. O que eu trago no meu disco, muito mais contemporâneo, muito mais um recorte desse todo, existe um Nordeste muito amplo. Eu chego muitas vezes, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Quando eu chego no Rio, as pessoas acham que eu sou uma nordestina. O que é interessante? É um projeto político e econômico de uma galera poderosa para tentar fazer uma região ter um sucesso, e ela tem. Ela é a única região que tem sucesso no Brasil, porque ninguém fala de outra região como se fala do Nordeste. Ninguém é sudestino ou centro-oestino, ou nortista, como se é nordestino no Brasil. Então, esse conceito, esse conjunto de estereótipos criados e absorvidos, tanto pela região quanto fora dela, ele é um projeto de poder que deu certo. E aí tem um monte de coisa. Tem a força que o Nordeste tem enquanto, hoje, célula política aí disso tudo. E tem também um longo período assim, de submissão enorme que eu e mais um monte de gente tá sempre no Sudeste tentando
desconstruir, porque o tempo todo a gente é colocado nesse lugar de submisso mesmo. Qual foi a menor. reação ao teu disco? Do parte Nordeste e fora do Nordeste? De parte do Nordeste, às vezes eu sinto a mesma coisa que eu acho que essas pessoas que pensam essas ideias, né, da invenção do Nordeste, pensam também que, de certa forma, a gente acaba caindo na própria armadilha, sabe? E as pessoas falam, o Nordeste é isso aí! Não, gente, não, as pessoas não entendem exatamente, diretamente o que eu tô colocando. É o Nordeste... assim, rapidamente vira uma bandeira, Não é isso, é exatamente o contrário. Mas fora dele eu consegui, em vários espaços que eu tive de discussão, falar um pouco, olhar um pouco mais para essa dissociação e para a multiplicidade que é a região, para não esperarem de mim que eu saiba o que é um Nordeste que eu não conheço, porque eu sou da capital de Natal, eu não conheço esse Nordeste que as pessoas conhecem. Ao mesmo tempo eu conheço, mas ao mesmo tempo eu carrego uma identidade que eu não tenho, mas eu sou obrigada a carregar. Eu hoje falo assim que ser nordestino é ser e não ser, é o tempo todo. Você não tem mais como não ser. O Nordeste, ele é uma identidade é própria, assim, no sentido que parece que, sabe, não dá pra dizer, não existe. Existe, claro que existe. Eu tô brincando no disco, né, essa surrealista aí. Não está é uma ficção, não... e a existência ao mesmo tempo só podem nascer coisas. Exatamente. E aí ele, ao mesmo tempo, ele não é, porque ele não existe uma fronteira geográfica, né? Ela é política, ela é econômica, ela foi desenhada, escolhida. Há nordestes por todo lado, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E nordestinos que construíram tanto Brasília quanto São Paulo. A feira, a galera toda que chegava no Rio para trabalhar. Então, é realmente esse movimento migratório nordestino, que, nessa base que sustenta a sociedade de serviço, é muito real, assim, você vai andar em São Paulo e quase todo mundo que trabalha em portaria, porteiro é nordestino. Quase todos os porteiros são, sabe, assim. Então, o tempo todo você olhar para isso e pensar, poxa, como é que a gente desloca, como é que a gente abre espaço, como é que a gente fala sobre isso, como é que a gente amplia esse pensamento, como é que a gente faz uma pessoa... Eu perguntava, o que é que vai... Quando você vai ao Nordeste, o que é que traz a cabeça quando você pensa? Praia. O cuscuz. Maria Bonita e Lampião. Aí você fala assim, nossa, as pessoas não conhecem o Nordeste... intelectual, o Nordeste, assim, conhece muito pouco, entendeu? A música mesmo sofreu muito preconceito dentro do Brasil, assim. Você conhece muito mais Caetano, que é nordestino. Vou nem falar de Caetano, mas você conhece muito mais o movimento que veio pro Rio de Janeiro do que o Belchior levantou pra lá. O Belchior é uma bandeira porque é justamente isso, porque ele falou lá atrás, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Então, assim, a gente... Enfim, é muita coisa, confusa, porque... São muitas pontas mesmo, mas Nordeste é uma ficção porque é uma invenção política que a gente absorveu e que foi passada, enfim, de uma forma muito esperta. Normalmente diz que os quilts de escoceses, que foram inventadas como um símbolo escoceses, foram vendidos por um comerciante inglês porque nunca fizeram parte da indumentária de escoceses, não é? Pois é isso. Desde aí, da invenção da tradição, desde aí duram. Mas no cinema, eu estou-me a lembrar dos filmes clássicos, do cangaço brasileiro, de grandes filmes. O estereótipo é uma coisa poderosa, não é? É quase simbólico. Mas ao mesmo tempo vocês fazem agora uma homenagem ao Godard, que defendia o cinema como uma verdade, não é? Que fosse fora dessa... Enfim, uma verdade muito própria, mas como uma verdade na forma como é que era rodado. Sim, eu acho que essa... Ou seja, acho que o Godard, quando falava o conceito da verdade... Qualquer conceito que foi alguma vez referido pelo Godard, diria eu, foi sempre dito e desdito. E esse era o exercício. Era constante... Porque o discurso do Godard, tanto nos seus filmes como nas coisas que disse, na forma como pensou possibilidades de imagens, de textos, tudo, tinha muito mais a ver com essa poluição das palavras e das imagens para que elas possam então ressignificar-se, para que possamos então, na verdade, livremente reassociá-las e livremente criar novas ideias e novas formas de propor imagens, universos, ou seja, pronto. E então essa questão
da verdade. É um pouco como aquilo que eu dizia, que a ficção pode ser uma ferramenta muito importante na construção do cinema documental, ou seja, que a ideia de aquilo que é o ponto de partida na programação do festival, e também o Cine Godard também está aí, vem de uma vontade de dialogar com o que está à nossa volta, de dialogar com o real, o que quer que isso seja, com o nosso mundo, com a nossa história, mas também com a nossa capacidade de imaginar, com a nossa capacidade de ressignificar e por isso, mas tudo isso nós trazemos para esta ideia do cinema do real, porque tudo isso faz parte do nosso real, mas o nosso real também em grande parte é imaginado, é surreal. É um bocadinho verdadeiro ou mentira. Há um bocado às vezes a ideia, ou pelo menos eu tinha a ideia, que a música do Nordeste e a música portuguesa têm algumas ligações. Nota-se mais, não sei se do ponto de vista instrumental, do ponto de vista do acordeão, do ponto de vista de alguns sons, mas há ali uma ligação mais evidente que noutros pontos do Brasil. É uma invenção minha? Não sei, eu acho que talvez... Será? Eu acho que... Eu não sei... O Rui Galveias, que está aqui, a coisa está a dizer que eu estou a pôr a perna para além da... Não, assim, eu acho que pode ser, talvez tenha mesmo alguma referência. Você pensa vocalmente ou não? Você pensa na música como um todo, assim, quando você fala nessas referências? Não, é mais no instrumental, é mais no ritmo e na construção melódica, na orquestração. Estás a pensar no Alceu Valença, acho que tem ali uma parte Desculpa só interromper, porque eu, há uma data de anos, aliás foi meu pai que me ofereceu um disco de um grupo que eu não conhecia, chamado Quinteto Armorial. Sim. Que eu acho que envolvia também o Ariano Suassuna. Sim, o movimento armorial que envolve o Ariano. O movimento em si, mas o disco era um álbum, sim, eu conheço, vinil e tinha um texto. E eu aí, aliás, esse disco tinha, pelo menos no texto que eu acompanhava, dizia que aquela música vinha dos Bandeirantes. E dos Bandeirantes que levaram para o interior do Brasil, entre outras coisas, e muita maldade também, mas levaram aquela música que depois se acabou porque eles iam ficando pelo caminho, alguns, não é? E acabou por trazer essa influência portuguesa, porque eu vejo que há muitas similaridades entre por exemplo, o Vira do Minho e o Fandango e essas coisas com alguma música popular brasileira, a música regional. Dos cantadores, sim. Eu acho que as pessoas... acho que sim. E esse disco reconhece imediatamente algumas influências da música portuguesa. Eu acho que é natural que assim seja, não é? Porque se nós íamos para lá e levávamos a música que tínhamos, que era uma forma... eu acho que cruza a fronteira do Nordeste e chega a ser Brasil mesmo, assim. Sabe? Acho que isso chega a vários lugares do país, inclusive no Rio de Janeiro mesmo. Se você for olhar uns cantadores antigos, assim, até da época de Vila Lobos para lá, assim, contemporâneo, tem umas coisas que vão aí para o quinteto que chegam aqui, sim. Eu acho que essa mistura que depois acaba por criar as tais singularidades de cada país, mas há aqui, nitidamente, como há na gastronomia, como até na arte, até na poesia, e agora estava a pensar, eu não conheço nenhum... surrealista brasileiro? Não, quer dizer, assim, não conheço a sério, não é? Mas conheço da poesia concreta, os irmãos Haroldo, esses e outros, mas é um facto que a língua e a música são agregadoras e são fundamentais neste cruzamento de culturas, não é? E isso, aliás, no cinema, muitas vezes é isso que se mostra, é precisamente essas misturas que dão origem depois a coisas... Eu, por exemplo, absolvi a polca quando uma vez li que o jazz tinha alguma coisa a ver com a polca. Absolvi imediatamente a polca, que andei a condenar a vida toda. Dizer, bom, se o jazz chegou lá, melhorou. Polca de vida. Polca de vida, não é? Polca de vida.
O Dixieland é Sim. capaz de ter, porque a polca realmente tem ali uns pontos de contacto. Então vamos agora fazer a nossa agenda. Temos aqui o DOC Lisboa, que começa dia 6 E vai até dia 16. até dia 16. Porquê que vocês escolheram aquele início, aquele fim? Estes dias. Sim, na abertura e o final. As dos dois sessões, filmes. pensei que eram as datas. Como é que nós decidimos Não, as datas, provavelmente. Não, o início veio. Portanto, são os 20 anos do festival e nós queríamos que esta edição fosse marcada por um tom celebratório, ou seja, e que esse lado lúdico na relação que podemos estar implicados no mundo e estar a falar sobre coisas muito sérias, mas guardar sempre e durante estes 11 dias ter sempre esse lado lúdico, não os separar. E então foi por isso que quando vimos este filme da Lucrécia Martel, com o qual estamos a abrir o festival, que é um filme cheio de música, energia, corpos que dançam, mas também que carregam nas suas letras de músicas uma série de diferentes ancestralidades, ou seja, onde todos esses universos estão presentes. O filme é curto, tem 35 minutos, então resolvemos desafiar a Lula Pena a construir um ato musical, performance, que de alguma forma, porque ela também é amiga do festival, portanto também traz essa história de relação enquanto espectadora com o festival, e então convidámos-la a desenvolver algo para a abertura do DOC Lisboa. E aquilo que ela pensou, antes de ver o filme da Lucrécia, porque portanto já viu, é uma experiência única e irrepetível, que vai ser também uma experiência para ela como para todos nós, mas que parte desta ideia da possibilidade de, com várias mediações, sendo o cinema e a imagem e o som, várias delas, podermos tentar estabelecer um diálogo interespécies. Portanto, este é assim o ponto de partida e não posso dizer mais, porque são só os princípios da experiência que vai ser da Lula Pena e de todos nós. E para o encerramento, é este filme do Acácio de Almeida e da Marie Carré, Objetos de Luz, que acaba de estrear em Locarno, e neste exercício que o festival terá inevitavelmente de pensar sobre a sua própria história recente, o Acácio de Almeida, que é um diretor de fotografia que fotografou grande parte do cinema português da segunda metade do século XX, faz o seu primeiro filme neste diálogo com a Marie, e que é um filme onde muitas das ideias que nós também temos sobre o que é fazer um festival, o que é apresentar esta programação, estão lá, porque ele começa por partilhar, um ato de generosidade, partilhar a forma como esta paixão pela luz que ele carrega, mas também a luz, mas também as sombras, mas também esta ideia, este caráter ilusório da luz de revelar, mas na verdade também esconder, e portanto dentro deste exercício vai fazendo com as várias imagens, os vários rostos que foi fotografando com muitos autores de cinema português. Então o filme também acaba por trazer essa história e essa visibilidade e essa invisibilidade que está nos filmes, e que também foi isso que o festival foi fazendo ao longo destes 20 anos, foi mostrar, mas também falar sobre aquilo que não se mostra e sobre aquilo que se imagina. Então foi este princípio e fim. Juliana, temos a sorte de não te ver apenas uma vez em Lisboa, mas 2 vezes em Lisboa. E o que é que vamos poder esperar disso? A gente vem com o trabalho, eu não venho com Nordeste Ficção, né? Falando Claro, Nordeste Ficção ainda, quero vir. A gente vem com o Pietá, que é uma banda que tem mais de 10 anos, que é uma banda do Rio, que é um encontro meu com Rafael e Frederico. Um trabalho autoral, bem importante para a cena do Rio, assim. E a gente vai apresentar canções dos dois álbuns e mais algumas, como a que você citou no começo, que foi um trabalho que a gente apresentou também e gravou. E eu acho que vai ser um encontro bonito mesmo. Acho que o trabalho Pietá é muito poético. E onde? Vai ter aqui, dia 7 e dia 9 no Music Box. Aqui dia 7. Dá para ver 2 vezes, quer dizer, é sorte 2 vezes. Duas vibes diferentes. Aqui a gente vai apresentar um show mais intimista, mas com canções inéditas também, que a gente ainda não gravou. Canções que falam de um Brasil indígena também. A gente traz muita... Enfim. Dia 9 é a que horas? Dia 9 é a que horas? Dia 9 é
Primeiro devias citar dia 7 porque estás na bota, portanto devias dizer dia 7. É verdade. Dia 9 é às 10 da noite e Com dia toda a 7 aqui diferença é que às... Aqui às 8 no Bota. Aqui às 9. E no Music Box. É que eu não estou cá Vem dia aqui, 7. mas Eu dia queria vir 10 aqui. lá no Music Box. Dia 9 lá no Infelizmente Music não estou. Box. Mas nós estamos cá no dia 7 e vimos cá no dia 7. E eu acho que assim, é realmente um passeio por uma brasilidade imensa, assim, eu tenho tido cada vez mais consciência quando o Pietà toca do impacto da obra poética mesmo e enfim, do conteúdo da obra mesmo, assim, tem sido muito interessante. A gente já fez Madrid, Santiago de Compostela, fizemos Porto e Coimbra. E em todos os lugares que a gente passou, realmente existe uma mensagem, muito assunto mesmo nas canções que a gente precisa trazer. Então acho que a gente vai ter uma troca bonita aí. Vamos ver, certeza. E Dia 7. Dia 7. dia 7, não, agora, dia 7 que é que vais fazer? E vocês vão a Óbidos? Vamos lá, homem. Ele vai. Não, Lisboa Patriarca esteve em Óbidos. Quando é que foi? Foi 2019, não foi? Gente, vão a óbito no Brasil que as pessoas vão morrer. Né? É a certidão, não é? Certidão de Óbidos. Mas isso Eu estou sempre a dizer. Vocês vão a Eu Óbidos, estou sempre a dizer que devia ter uma coisa turística. As pessoas vão a Óbidos, depois Eu vou explicar. Depois passam numa- Há uma feira literária. Passam numa chamada certidão de Óbidos. Fólio, que é Óbidos. Mas sim, mas morrer vamos todos. Mas... Não, atenção, não é Óbitos, é Óbidos. Óbidos. Óbidos vem do latim, Obrigada, óbidos, desculpa. que quer dizer Óbidos. quer dizer cidade muralhada. A culpa é minha, vou meter. A certidão de Óbidos. A certidão de Óbidos é Vão a óbito, ele vai. Não, mas eu vou por outros motivos, mas a LPO esteve em Óbidos, vamos a propósito do álbum anterior, Sim, em 2019. Mas este álbum só saiu agora em agosto, no final de agosto. Sim, só fizeram Porto e Lisboa, não é? Só fizemos Porto de Lisboa ainda. Tem que se começar por algum lado e começamos pelo Porto. Eu sei. Sem demérito para Lisboa e para Óbidos, mas ficámos muito contentes por começar por apresentar E o trabalho fizemos do Porto. agora a apresentação aqui em Lisboa há 15 dias no Castelo São Jorge. No Castelo São Jorge contra as muralhas, com as projeções desses desenhos que estão aí dentro do livro nas muralhas. Foi muito bonito. E não tentaram reproduzir a cena do Martim Muniz? Não? Só ouvi uma parte. Não. Este agora só tem uma parte. Não, É para ninguém sentar lá. Mas para as pessoas não saírem, não era? Para não entrar, não saírem. Entrada livre. E o que é que está saída previsto? Opa, olha, é assim, nós estamos neste momento a preparar duas coisas, mas que não podemos revelar ainda, porque a entidade com quem vamos fazer, uma coisa chama-se Natal Surreal e é um espetáculo que vai acontecer provavelmente. Nós já tínhamos um Natal dos hospitais, não vai ganhar muito mais com isso. Este não é tão surreal. E para já é o que temos previsto agora. E pronto, mas estamos a. O disco e o livro não conheceu ainda, não viu ainda. Não vou mostrar o que é que se está a falar. Isso é um livro-disco. Então vocês cantam, tocam e... Não tanto, não é, isso é muito spoken word, é muito falado, mas também é cantado. Mas é, muito É mais falado. fácil, está oferecido. Sim, ofereço eu e vocês assinam. Vocês assinam. Então e o Miguel? E o Miguel depois oferece ao Miguel e a mim, como tu vives em Portugal. Nós vivemos em Portugal, tu vais ficar de oferecer, mas neste momento. Está registado em ata? Está registado em ata? Não, está registado mesmo em som. Mas eu estava a falar dessas pinturas que estão, são mesmo pinturas aqui à frente. São mesmo, é um trabalho de um pintor do Porto. Já agora queria aproveitar para falar um bocadinho só dele, porque é um pintor extraordinário. Esse não é assim, se você folhear, vai perceber a riqueza disto. É um trabalho muito bonito do ponto de vista pictórico e ilustrativo. Que lindo. Isto são óleos. Então não é ilustração propriamente dita, é pintura a óleo ou fotografia. Nossa, que belíssimo. E pronto, e esse, agora imagina, isso foi projetado, nós fizemos o espetáculo, foi projetado diretamente nas muralhas do castelo, sem qualquer tela, e o efeito com estes desenhos animados, foi com uma animação feita a partir dos desenhos. E pronto, só para dizer que neste momento estamos muito entusiasmados com isto, portanto está a ter um feedback brutal, estamos a ter uma resposta quer do público, quer dos mídias. Vocês têm concerto marcado também?
Não, agora vamos ter, mas é em dezembro. E até lá não temos nada. Mas isto também tem disco. Também tem CD. Mas também tem CD no fundo. E tem o código, se alguém quiser só fotografar o código que está ali, pode fazer download do disco. QR Code. Ok, então... diz. Não, eu terminei só para dizer que à partida vão ouvir falar do Natal Surreal e vai ter uma componente interessante. Vamos ter músicos convidados não portugueses, alguns, e pronto, basicamente eu não estou mesmo autorizado, pediram-me para não revelar absolutamente nada enquanto não sair a comunicação final do... Tá bem, tá. Posso dizer uma última coisa? Lembrei-me, não sei se tenho tempo. Porque há pouco o Miguel estava a falar da forma como o desejo de libertação e mesmo o sexo e os extremos podem influenciar ou influenciaram de facto determinadas linhas de vida ou de pensamento de algumas pessoas, não é? A importância que isso tem, o constrangimento que isso tem, seja do ponto de vista na vida das pessoas, não é? É curioso como os surrealistas, e há muito na poesia surrealista uma ideia de libertação exatamente desse desejo, até mais, às vezes mais primário, mais imediato, mais orgânico, mais espontâneo, não é? Às vezes de uma forma até perversa naquele sentido de não é por ser obsceno, perverso porque põe as coisas no lugar onde elas não deviam estar, não é? Mas, e falo de uma forma que é rica, que transporta-nos para outra coisa, e isso fez-me lembrar o seguinte: isso é uma maneira de resistência absoluta, não é? Ou seja, claro. E fez-me lembrar, numa certa altura, em Portugal, quando havia muitos presos políticos, ou seja, e havia muita censura, havia muita literatura, muita produção de textos, portanto, panfletários, no sentido, ou seja, de resistência, contra o fascismo, portanto, ou seja, de convocação, obviamente, e bem, contra a opressão, contra a ditadura. Mas aquilo que as pessoas mais queriam efetivamente ler, que estava proibido, eram coisas que tinham exatamente a ver com isso, com o desejo, com o sexo, com a sexualidade, porque isso era proibido. Isso é que era verdadeira matéria de liberdade. Claro. Ou seja, uma coisa é o instrumento de liberdade e o gesto, não é? Temos que fazer o gesto para não sucumbirmos, ou o gesto até para sucumbirmos livremente, não é? Mas aquilo que as pessoas efetivamente queriam, aquilo que mais as definia às tantas, era a possibilidade de acederem àquilo que há de mais íntimo, não é? Daí-o há pouco dizer, desculpem este rabinho final, mas quando disseste isso lembrei-me disso, e acho que é um pormenor de muita importância. E por isso é que eu digo também que os surrealistas, encontra-se sempre nos surrealistas, às vezes coisas que parecem ao calhas, ou que muitas vezes até são o resultado de uma produção aparentemente automática e aleatória, não é? Estocástica, como se diz em linguagem matemática, que eu não percebo nada. Mas há uma intimidade, há uma política, há uma politização da intimidade, não é? Ou seja, essas fronteiras estão todas esbatidas. E essa parte do desejo é absolutamente importante. Por isso é que o César Darini diz é preciso, o ser livre é preciso o amor de repente, de graça. E muitos desses, aliás, muitos dos poemas que nós escolhemos acabam por vir nessa linha, isso só lendo, não é? Não sei se somos nós que escolhemos os poemas, foram os poemas que nos escolheram nós, isso ainda estou. Não vamos responsabilizar os poemas por isso, não é? Os poemas são inimputáveis, não é? Bom, exatamente. Agradeço a presença de todas e todos. Acho que foi um excelente início e desejo... Um excelente início, não é? Espero mesmo que ele vai para Óbidos e não lhe aconteça nenhum óbito, e acabamos aqui o programa. Obrigado. Muito obrigado. É preciso que alguém ponha os pés e se aposse de vez de onde está o desejo que bem se quiser, uma estrela caindo no mar. Essa história se escreve sem dor, da mais alta janela da vida,
É preciso que alguém ponha os pés na viagem que andava perdida. Essa história se escreve pra ser aprendida. O futuro é um céu de balões, o silêncio depois da explosão. É preciso que alguém ponha os pés pra deixar registrados os passos de seu coração. E essa história se escreve no olhar pra ser lida na imaginação. É preciso que alguém ponha os pés e se aposse de vez do delírio que envolve a